Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez nas lives da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e hoje nós vamos receber o professor Leonardo Carneiro da Cunha para tratarmos especificamente das relações do Código de Processo Civil com a legislação extravagante. Receberemos o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, é doutor pela PUC de São Paulo, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Pernambuco na graduação, no mestrado, no doutorado, e estará aqui conosco hoje, né, e nós agradecemos sobremaneira a participação já adiantada do professor Leonardo. Que já está aqui, inclusive. Fala, Léo. Fala, Miquel. Certo? E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo, espero que esteja com saúde, a família também. O momento é delicado e a gente sabe o quanto que a sua agenda é corrida, disponibilizar uma horinha para falar conosco aqui na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas é um prazer enorme. Já te agradeço de antemão. Muito obrigado mesmo. Você dispensa apresentações, apesar de que eu já fiz aqui, já fiz uma leitura breve do seu currículo e gostaria de te agradecer mais uma vez, inclusive em nome do Procurador-Geral do Estado, que se sentiu muito honrado com o fato de você ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Deixa eu só te perguntar, a imagem e o som tá bom? Porque eu estou vendo minha imagem um pouco... O som tá legal, a imagem está um pouquinho borrada. Pois é. Mas o som tá perfeito, pelo menos eu estou Mais ouvindo. importante. É o mais importante, a gente quer te ouvir, né? A imagem tá um pouquinho borrada, mas tá tranquilo. Tudo Pelo bem por menos aí? tudo tranquilo. Quer que eu saia entre novo para ver se melhora ou vamos assim mesmo? Eu acho que tá. Se o pessoal não se incomodar, o som tá ok. Se você quiser entrar de novo para ver se a imagem melhora, tranquilo. Vou, vou tentar. Beleza. Vamos lá. Deixa eu aqui só esperar o professor Leonardo solicitar novamente. Estamos só aguardando a reconexão aqui do professor Leonardo. Ótimo, vamos lá. Agora foi. Agora tá bonitão. Tudo certo agora. Esse milagre não aconteceu não, mas... Tudo, tudo certo. Agora a imagem, o som ok. E mais uma vez te agradeço a oportunidade de falar contigo aqui pela PGE. Alô? Opa, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Agora tinha congelado, mas melhorou. Travado aí. Bom, meu Não, querido, eu que agradeço o convite da PGE de Alagoas. Não é a primeira vez que vocês me convidam, é a primeira remotamente ou virtualmente ou eletronicamente, enfim. Tem essa diferença entre remoto, eletrônico e virtual. Eu sempre vou presencialmente, mas é uma satisfação estar aqui com vocês para que a gente converse um pouco sobre alguns temas aí que relacionam o código com outras leis extravagantes. perfeito. Meu amigo, deixa eu começar com uma pergunta. O tema é extremamente provocante. Eu queria que você falasse um pouco, né? O tema a gente vai tratar sobre as relações do CPC com a legislação extravagante, como você bem pontuou. E eu queria perguntar o seguinte: para além de uma previsibilidade no artigo 15 do Código de Processo Civil, que prevê uma aplicação supletiva e subsidiária do CPC, por exemplo, ao processo administrativo, enfim, e a gente sabe que quando a gente olha para o Código de Processo Civil, nós visualizamos uma série de interlocução com outras disciplinas, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o direito empresarial. O artigo 599 regula lá a ação de solução parcial da sociedade e traz previsões específicas que nem o Código Civil traz sobre a dissolução parcial ou a resolução parcial. E, de certa forma, isso impacta, né, nessa interação entre CPC e legislação extravagante, potencialmente para além dessa aplicação supletiva e subsidiária. E aí eu já lanço a pergunta para você, eu sei que você tem refletido muito sobre o tema,
Eu gostaria que você explicasse essa nova interlocução. Pois é, eu tenho me interessado muito por esse tema, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo sobre ele. Acho que terceira ou quarta em live. Presencialmente, acho que já falei em duas ou três. E eu acho que a gente tem vivido um momento interessante na metodologia jurídica, mas ainda não virou a chave para a relação de código com outras leis. Então, antes de tratar propriamente do que você destacou, porque aí me parece que nessa questão aí da dissolução de sociedade, e aí interrompendo o que eu ia dizendo, mas para ir direto à sua colocação, em relação a essa questão da dissolução de sociedade, eu acho que tem um detalhe aí de normas bifrontes ou heterotópicas, né? A gente criou um hábito de, de que uma lei temática e o código originariamente é uma lei temática, embora é uma lei gigante, mas ela é de um tema. Uma lei temática ela é como se ela tivesse uma hierarquia sobre as outras. Eu vejo muito isso na relação do Código de Defesa do Consumidor contra as leis. Então, em relação ao plano de saúde, por exemplo, há uma lei específica, e aí, quando há um conflito, geralmente se diz, não, mas o CDC disse isso. Como se o CDC fosse hierarquicamente superior, né? E aí, o que você diz me faz lembrar um pouco isso. O Código de Processo Civil alterou regras do Código Civil. São duas leis ordinárias, né? Elas são hierarquicamente superiores. Mas aqui é direito material, o Código Civil tem que prevalecer. Há normas sobre provas que estão no Código Civil e normas sobre provas que estão no Código de Processo Civil, às vezes equivalentes, às vezes distantes. Mas prova é direito material ou é direito processual? Aplica aquele ou esse? Né? Então, acho que a gente precisa também se despregar um pouco disso, porque não é o tema nem o tipo de lei que vai prevalecer. É a hierarquia dela, na verdade. Né? Se é lei constitucional, se é infraconstitucional. A lei complementar e a lei ordinária, há belos trabalhos sobre isso, mostrando que elas não são hierarquicamente vinculadas, não há uma hierarquia entre elas, a diferença é de reserva, a diferença é de competência, há matérias que são da competência de lei complementar e há matérias que não são. Muitas vezes a lei complementar trata de matéria que não é de lei complementar, logo pode ser revogada por uma lei ordinária. Há matérias que são de lei complementar e só podem ser revogadas por lei complementar. Então, acho que esse é um ponto que não estava no foco da minha fala, mas diante de sua pergunta me despertou a necessidade de falar. Então, a gente também precisa lembrar que muitas vezes nessa inflação legislativa que a gente vive, né, um conjunto enorme de leis, não só de leis, de resoluções do CNJ, regimento interno, Constituição Federal, né, atos normativos de uma portaria de um juiz, de um diretor de foro, enfim, conviver com tudo isso, portaria do Corregedor-Geral de Justiça, que trata ali do plantão judiciário junto com a resolução do CNJ. Então, é um emaranhado de leis, de atos normativos que terminam causando uma série de dificuldades. A gente vive essa complexidade, não só de relações sociais, de dificuldade jurídica, mas também não só da argumentação jurídica, da complexidade dos problemas, mas também a inflação de atos normativos também para estar mais ainda. Se tem destacado muito a aplicação da lei de introdução de direito brasileiro para o processo. É mais um elemento normativo que aumenta essa complexidade, que aumenta a quantidade de sistemas, ou melhor dizendo, de instrumentos normativos. Mas o que eu queria destacar para a nossa conversa de hoje é que, se nós examinarmos o movimento legislativo que houve desde o século XIX para cá, acho que a gente não precisa recuar mais que nós vamos ver que vivemos um período de codificação e muita coisa do ensino jurídico ainda hoje está arraigada àquela época. Então, nós vivemos uma época de codificação que não foi só a edição de códigos por si só, mas foi uma centralização do pensamento jurídico, né, com teorias que giraram em torno da própria ideia de codificação. Então, os grandes temas eram objeto de leis gigantes, chamadas códigos,
O objetivo era prever tudo de forma casual. Tudo que pudesse acontecer estava ali previsto. E a gente tinha a segurança jurídica aí. Sua situação, não se preocupe. Se acontecer, está aqui. Essa hipótese e a consequência está aqui o texto, com antecedente, consequente, tudo concreto, definido, preciso, de forma bem casuística. Isso levou à metodologia do juiz boca da lei, né, que texto e norma se confundem. A norma está ali no texto previamente elaborado, né, previamente concebido, e o juiz simplesmente declara aquilo que é um problema. A segurança estava nisso. Fica tranquilo que a solução é essa e o juiz não tem como dizer diferente. Então, a gente viveu, quer dizer, a humanidade viveu essa época. E depois da Segunda Grande Guerra, começou a haver um processo de descodificação do direito. Nós passamos a conviver com estatutos, que são leis menores, temáticas e, ao mesmo tempo, multidisciplinares. Então, vamos pegar os exemplos de estatutos que nós temos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades, né, o Estatuto Da pessoa com deficiência. da pessoa com deficiência, o Código de Defesa do Consumidor, que embora tenha o nome de código, é um estatuto. Em todos eles você vai ver que há um tema, criança, adolescente, consumidor, idoso, cidades, etc. E a cada lei dessa, ela além de ter um tema próprio, ela é ao mesmo tempo multidisciplinar. Normas de direito material sobre aquele tema, tem normas de direito administrativo, os órgãos de regulação de defesa do consumidor, né, o conselho tutelar, né, os órgãos de apoio ao idoso, etc. Tem também normas penais, tipificando crimes, aqueles que estão ali protegidos nas respectivas leis. Normas de direito processual, às vezes, inclusive, tem normas de processo coletivo em todas essas. Então, são normas multidisciplinares, né? Vai abrangendo de situações em torno daquele tema central que orbita ali no Estatuto. Então, nós passamos a conviver com isso. Deixamos com o tempo de ter códigos. Vejo que até as reformas dos códigos eram feitas por mini-reformas, porque pequenas leis que eram sozinhas eram uma lei praticamente. E aí, essa foi a época que coincidiu com a virada linguística. Texto e norma não se confundiam mais. A norma era fruto da interpretação do texto. Então, eu precisava. E nessa época se desenvolveu também o constitucionalismo, é preciso interpretar de acordo com a Constituição. Então, a situação foi ficando mais complexa e não daquela forma que nós tínhamos na época da codificação. Isso tem um outro dado que precisa ser dito. Na época da codificação, a relação do código com as outras leis, o código era concebido para tratar tudo, mas às vezes tinha uma situação excepcional, diferente, específica, que não se imaginou, então se editava uma lei específica. E aí se dizia, ó, sua situação é especial, sua situação está lá na lei especial, ela deveria ser autossuficiente para a sua situação. Você não precisa do código porque foi editado uma lei. A lógica era da completude. A lei é completa para você. Se eventualmente escapasse um detalhe, isso aí você aplicava o código subsidiariamente. Então, a relação, na época da codificação, era a relação de lei geral versus lei especial e subsidiariedade. A lei, para a normalidade das situações, para a regularidade dos casos, a lei geral, para situações especiais, a lei é excepcional. E a relação entre elas seria uma relação de subsidiariedade, aplicar a geral para só em caso de omissão. Foi o direito dos códigos. Estou sendo um pouco simplista, mas só para chegar onde. Quando a gente passou a viver a época da descodificação, essa relação de subsidiariedade foi questionada. Porque não necessariamente está no código. Não necessariamente a norma especial está no estatuto. Muitas vezes a norma geral está no estatuto e a especial está no código. Às vezes ambos tratam do mesmo assunto, complementando.
Veja que não é sem razão que foi no direito do consumidor que a professora Cláudia Lima Marques, tradicionalmente especializada em direito internacional, trouxe uma teoria de Eric Jaime, do direito internacional, para o direito do consumidor, chamada de diálogo das fontes, porque já se entendia que no direito internacional a relação de subsidiariedade não era suficiente. Muitas vezes há uma incidência conjunta, né, de várias disposições diferentes, e isso precisava conviver bem, sobretudo por conta da soberania dos estados que vivem em regime de cooperação, sobretudo diante do conflito entre um acordo internacional e a lei interna. Então, trouxe isso para o âmbito do direito do consumidor e se começou a estudar o diálogo das fontes, com algumas adaptações, às vezes algumas incorreções, e muitas vezes pode ter o Código Civil junto, às vezes um detalhe, né? Então, subsidiariedade. E aí perceba que a gente passou agora... Tudo bem? Tá Não, teu áudio está um pouquinho cortando, está um pouquinho picotado. Deixa eu botar o fone para ver se melhora. O fone aí para ver se melhora. Está um pouquinho picotado aí o áudio. E agora se melhorou? Melhorou? Fala aí um pouquinho. Acho que não conectou, não. Peraí. Alô? Tá ouvindo aí? Não tá conectando. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Melhorou? Melhorou. Quer que repita alguma parte que não ficou boa? Acho que a compreensão ficou tranquila. Você estava falando do CDC agora, da Cláudia Lima Marques, enfim. Então, Agora travou. Léo? Acho que agora travou. Fala, Léo. melhorou agora? Melhorou. Tinha travado. Melhorou agora? Completamente. Agora estou te ouvindo. Tá tranquilo. É porque eu precisei fazer um ajuste aqui. Acho que agora melhorou. Melhorou, não foi? Agora ficou ótimo. Ficou ótimo. Tá ótimo. Bom, então, como eu ia dizendo, no processo de descodificação, a gente passou a conviver, a gente deixou de conviver, ou começou a não conviver, melhor dizendo, com a lógica da subsidiariedade. E mais recentemente, a gente tem vivido uma era de recodificação. Nós temos o Código Civil aí de 2002, que já vinha se tramitando há muito tempo, mas entrou em vigor em 2003. Temos o Código de Processo Civil, há já um novo Código Comercial tramitando, há um projeto de novo Código Penal, novo Código de Processo Penal, quer dizer, há um resgate aí aos códigos. Só que essa recodificação ela é diferente. Não é aquela codificação que existiu, porque os códigos estão surgindo num momento ou numa época de convivência com estatutos. Então, os códigos precisam conviver com estatutos. E a lógica estatutária, ou a lógica dos estatutos, contaminou o legislador, no bom sentido do termo, na elaboração dos códigos. Vejam, o nosso Código de Processo Civil, ele não é só um Código de Processo Civil. O atual, que está em vigor há 4 anos, ele não trata só do processo civil, das regras tradicionais do processo civil. Tem um capítulo inteiro sobre cooperação jurídica internacional. O Código de Processo Civil tem regras sobre arbitragem, veja, não são regras que se aplicam subsidiariamente à arbitragem ou supletivamente, como queira. São regras que se aplicam diretamente. Está lá, o inciso 7 do 485 consagrou a competência do árbitro. Se o árbitro se
proclama competente e assume a causa, o juiz não pode julgar, ele tem que extinguir. O Código trata da carta arbitral. Não é subsidiária, não, tá lá. Né? O Código trata da renúncia, o sujeito não alega a convenção de arbitragem, ele renuncia. É uma omissão negocial, inclusive interpretada de acordo com o Código Civil, de modo restritivo, etc. Então, há disposições diretas. O Código trata do controle de constitucionalidade. Está lá, um dos parágrafos do 525 e outro lá do 535, trata da modulação de efeito de um controle difuso. O Código trata de juizado especial, e não é subsidiariamente, ele prevê um incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juizado, criando uma regra de exceção ao próprio juizado, que diz que não cabe intervenção de terceiros lá. Então, veja que a relação não é mais de subsidiariedade, e muitas vezes é a aplicação direta mesmo. Outras é subsidiária, outras é supletiva. Enfim, a gente vive uma complexidade maior do que a simples subsidiariedade, norma geral, norma especial. E aí onde eu quero chegar com tudo isso? Quero chegar que o STJ e grande parte da doutrina ainda vê o Código, comparando com leis extravagantes, nessa dicotomia lei geral, lei especial, subsidiariedade. E aí tem eu queria começar com um exemplo, tenho vários aqui que eu separei, e eu também não queria ser só eu falando, queria que você me interrompesse se for o caso. Com certeza. O primeiro exemplo com o qual eu queria começar, e o STJ trata dele exatamente com a lógica da subsidiariedade, é o da garantia do juízo na execução fiscal. Né? Todos nós sabemos que o artigo 16 da Lei 6.830, de 1980, diz que para oferecer embargos é necessário garantir o juízo. E aí o STJ diz, o Código de Processo Civil não prevê mais isso, mas essa é uma regra especial que prevalece sobre a geral. A alteração lá não atinge aqui, então chama até de princípio da especialidade. Diz que é um princípio. Pelo princípio da especialidade, prevalece aqui o artigo 16 da Lei 6.830, de forma que tem que ter a garantia do juízo na execução fiscal. E aí eu pergunto, qual é a especialidade ou qual é o detalhe na relação entre fisco e contribuinte que exige a garantia do juízo? Porque se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos ver o seguinte, o Código de 73, quando surgiu, lá em 73, estou usando um pleonasmo aqui, o Código, quando surgiu em 1973, ele trouxe, na época, uma grande novidade na execução. Porque o Código, na época do Código de 39, Código anterior a ele, havia uma multiplicidade de regimes da execução. Se a execução fosse de título judicial, era de um jeito, se fosse de título extrajudicial, era de outro. Se a obrigação fosse alimentar, era um tipo de execução. Se o crédito fosse fiscal, era de outro jeito. Execuções bancárias diversas, cada um tinha um procedimento. Cada execução tinha um procedimento. E aí uma das iniciativas da execução foi unificar, do Código de 73, foi unificar o regime das execuções. Independentemente de o título ser judicial ou extrajudicial, independentemente da natureza do crédito, o sujeito era citado para em 24 horas pagar ou nomear bens à penhora. Feita a penhora, ele era intimado e em 10 dias, a partir da intimação da penhora, ele tinha 10 dias para opor embargos que suspendiam todo o processo. Era esse o procedimento. A única diferença é se o título fosse judicial, só se podia alegar nos embargos de determinadas matérias, e se fosse extrajudicial, se podia alegar tudo, que é uma diferença que ainda existe até hoje. Ou seja, garantir o juízo era uma regra geral para qualquer execução. O Código de 73, quando surgiu, criou uma regra geral para qualquer execução, dizendo para o devedor se defender, ele tem que garantir o juízo. E a execução fiscal estava dentro do Código de Processo Civil. Foi preciso que, em 1980, a Lei 6.830 sobreviesse para tirar do Código a execução fiscal, tirou do Código a execução fiscal e deixou lá as regras sobre competência. Até hoje tem. As regras sobre competência e execução fiscal estão dentro do Código. O Código atual reproduziu isso. Mas a lei, em 1980, veio, tirou a execução fiscal e deixou lá as regras de competência. E manteve a regra geral
de garantia do juízo para o... Quando sobreveio... Tá ruim? De novo? Travou. Voltou agora. O que é que você não viu aí para eu repetir? Opa, atrasou o áudio aqui. O que é que você não viu para eu Fala aí, repetir? rapidinho. O que foi que você não viu para eu repetir aqui? Não, eu particularmente ouvi até a fixação da regra geral da necessidade de garantia dos embargos da execução fiscal. Lá no Código de 73. Isso. E aí eu estava dizendo que a lei a execução fiscal também estava dentro do Código. O Código de 73 reuniu todas as execuções, inclusive a execução fiscal. Em 1980, sobreveio aí a Lei 6.830, que tirou do Código a execução fiscal, mantendo lá as regras de competência. Até hoje acontece isso, as regras de competência estão no Código, porque a Lei de Execução Fiscal tirou a execução fiscal do Código, mas manteve lá as regras de competência. E deixa eu ver se eu tirar aqui melhora. O celular está carregando. Eu desativei os comentários também para não travar aqui. Desativei os comentários que ajuda. É porque o celular estava carregando, pode ser que isso esteja afetando o microfone. Não sei se melhorou agora. Melhorou? Tá tranquilo. Agora o áudio está bom e fluindo. Bom, então, como eu ia dizendo, em 2006 veio uma mudança. Enfim, eu voltar onde eu estava, quero dizer que essa era uma regra geral, aplicável a qualquer execução. Qualquer execução. E a execução fiscal tinha essa regra porque era geral, acompanhou a regra geral. Em 2006 veio uma reforma na execução, como a gente se lembra, e uma das medidas foi tirar essa regra de garantir o juízo. E o Código atual, mantendo essa linha, também diz que não precisa garantir o juízo. 914, né? E aí, como o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal não foi expressamente revogado, se diz, não, mas lá é regra especial. Regra especial de quê? O que é que tem especial nisso? Ela era uma regra geral para qualquer execução. Revogada a regra geral, está revogada. Mas aqui não foi revogado expressamente, mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que revogar uma lei superveniente que trata do assunto integralmente em sentido contrário, revoga tacitamente. Não tem nada de especial nisso. Não, porque é contribuinte, é fazenda pública. Isso nunca foi motivo para garantia. Era uma regra geral para qualquer execução. E aí veja que a lógica da subsidiariedade não faz sentido, porque isso não é norma especial. Isso vem ainda da época da codificação, que uma lei fora do código era toda especial. Não é, a gente não vive mais essa realidade. O que está dentro ou fora do código não é geral ou especial. Ela é geral se ela trata de uma situação geral. Ela é especial se ela trata de uma situação especial. E a relação entre norma geral e norma especial é uma relação... você identifica, melhor dizendo, a lei, o que é geral, o que é especial, comparando. O que é geral, o que é especial, é identificado por uma então há análise uma certa relativa. dinamicidade nisso daí. É a mesma coisa que saber o que é um procedimento comum e um procedimento especial, né? Então, o procedimento do juizado é especial em relação ao código. Mas no microsistema de juizados, o procedimento da Lei 9.099 é geral em relação aos juizados federais e juizados da Fazenda Pública. Então, a lei é geral quando ela tem uma hipótese de incidência ou um suporte fático com aqueles efeitos, e a especial é aquela que traz um efeito a mais ou diferente, né? Partindo da mesma hipótese fática com algum detalhe, né? É a mesma hipótese, mas é idoso, mas é criança, é o mesmo detalhe, mas tem esse senão aqui, e aí tem uma consequência um pouco diferente. Aí a consequência diferente é ter o efeito suspensivo, é garantir o juízo. Por quê? Qual é a hipótese que está no suporte fático que diferencia da regra geral? Nenhuma, velho. Não é porque é fazenda pública ou porque é contribuinte, é porque a regra geral, em qualquer execução, independentemente de quem fosse credor, devedor,
independentemente de qual fosse o título, o procedimento, tinha que garantir o juízo. Não tinha nada de especial em qualquer execução que garantisse isso. Era tudo o mesmo antecedente e o mesmo consequente. Era tudo a mesma hipótese, com a mesma exigência. Então, não tem nenhuma especialidade. Não há. Né? Então, o que faz ele ser especial é comparado com o outro. Comparado com o outro, tem um detalhe diferente? Tem. Qual é o detalhe aqui? Nenhum, pô. Revogou, tá aí, tudo revogado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Recentemente, o STJ, ele, tratando especificamente do artigo 26 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que propõe lá uma cláusula geral, né, de autocomposição, enfim, de utilização de meios adequados de resolução de conflitos. E isso também está dentro da estrutura do Código de Processo Civil, na parte relacionada às normas fundamentais. E o STJ falou o seguinte, olha, o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, ele proíbe, né, qualquer tipo de autocomposição no âmbito da ação de improbidade. Só que a lei 3.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, posterior, né, à Lei de Improbidade Administrativa, ela prevê no artigo 26 essa possibilidade de autocomposição, inclusive, né, tratando lá de irregularidade no âmbito do poder público, enfim. E a gente sabe que já existe a possibilidade de negociação, até mesmo no âmbito penal, né, as delações, enfim. E aí o STJ falou, olha, há uma relação aqui de especialidade, considerando que a Lei de Improbidade Administrativa é especial, no artigo 17 proíbe expressamente a autocomposição no âmbito da ação de improbidade, e que a Lei de Introdução às Normas é geral, não haveria que se autorizar essa possibilidade de autocomposição no âmbito da ação de improbidade, da demanda de improbidade administrativa. E fazendo essa relação de especialidade, né, entre a lei de introdução, também o código, por conta das normas fundamentais, e a própria lei de improbidade administrativa, que foi alterada agora, né, na verdade, o pacote de crime alterou para permitir essa possibilidade de autocomposição no âmbito da ação de improbidade. Mas eu me recordo aqui que Fred já defendia, inclusive, que seria possível. Muda-se aí a perspectiva também, eu poderia utilizar como fundamento o próprio Código de Processo Civil nessa ideia desse aporte geral, de busca pela autocomposição, enfim, até para se estender as ações de improbidade, e aqui, lógico, pré-momento de alteração da Lei 8429. Então, para a gente saber se essa é uma lei especial, a gente tem que comparar ela com alguma outra, né? Ela é especial em relação a quê, né? E é isso que faltou dizer no início, eu tentei dizer agora há pouco, que a relação lei geral, lei especial, ou a identificação, melhor dizendo, o que é lei especial, o que é lei geral, é uma identificação relacional, né? É uma relação comparativa. A lei especial em relação a quê? Em relação a quem, né? Então, a lei de improbidade, eu acho que ela entra num contexto de normas sancionatórias, né? Então, ela é especial em relação ao quê? Ao Código de Processo Civil, as leis penais, as leis sancionatórias, né? Se no âmbito penal já tinha possibilidade de acordo, se no Código de Processo Civil já tinha possibilidade, no âmbito do direito material em geral, tem havido também essa possibilidade. Porque o que é que estava faltando para ser possível, né? Então, a marca especial, será que continuava a existir? Então, essa é uma relação que precisa ser feita constantemente. É uma investigação que precisa ser feita constantemente. É a mesma, e eu volto a fazer a comparação, a mesma relação que se faz entre procedimento comum e procedimento especial, né? Aqui é comum, aqui é especial, o que é comum, o que é é Mas aí, minha vida fica facilitada porque houve o pacote anticrime prevê, né, a lei de liberdade econômica também terminou contribuindo para essa revogação. Mas eu concordo com o Fred e acho que não fazia sentido mais entender que havia especialidade ou que não havia revogação e que estava prevalecendo. Mas veja que... Tá ouvindo? Agora estou preocupado em ficar perguntando sempre. Veja que tem outro exemplo interessante que entra nessa nossa conversa, que é a contagem de prazos só em dias úteis. Quando o código sobreviveu, nós sabemos, os prazos processuais passaram a ser computados só em dias úteis. E houve uma grande discussão se isso se aplicava aos juizados.
E aí, veja, o juizado, ele tem lá um procedimento especial, é uma lei especial, mas na contagem de prazo, o que é que ele é especial? Em quê? Qual é a especialidade? Ah, não, porque é o princípio da celeridade. O princípio da celeridade, primeiro que eu, linguisticamente, eu não gosto dessa expressão, né? Porque dá a entender que temos direito à rapidez a qualquer custo, né? Eu prefiro duração razoável, mas vamos lá, ainda que seja. O princípio da celeridade tem densidade normativa a ponto de dizer que uma contagem de prazo não pode ser de um jeito ou de outro, né? E no conflito entre regra e princípio, a regra prevalece, como a gente sabe. O único prazo que rigorosamente existe, o único prazo que rigorosamente existe no juizado é o prazo para recurso contra a sentença e o prazo para recurso extraordinário, para recurso em geral, né? Embargo de declaração, recurso nominado, porque o resto é tudo oral, pô, é tudo na audiência, né? E aqui gerou-se uma segurança jurídica enorme aqui em Alagoas, porque, inclusive, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, a gente teve a contagem de dias corridos, sobreveio o código, passou-se a contar em dias úteis, depois mudou-se a contagem para dias corridos, depois alterou, aí nós tivemos que ter uma alteração na lei, na lei 9.099 para prever a contagem do prazo em dias úteis. Só que essa relação, especificamente, entre o código e o microsistema de juizados especiais já resolveria, né? Já resolveria. Pois é. Não, e aí a lógica é aquela ainda, né? De subsidiariedade, o que está fora do código é especial, necessariamente. E, enfim, e a gente ainda está nessa lógica. É preciso estar expressamente, como se texto e norma se confundissem. Que bom que saiu a lei, colocou e está tudo bem, né? Mas, nesse período de pandemia, a videoconferência está sendo muito importante, né? E todos nós sabemos, né? Todos que estão nos assistindo, eu, você, todo mundo, sabemos que recentemente a lei do juizado, para continuar no juizado, a lei do juizado foi alterada, né? Pela lei 13.000. Eu gravei. 1994. Eu gravei porque eu fiquei, pô, a gente está chegando na 14.000 já, né? Então, 13.994, para prever a videoconferência no juizado. E aí eu pergunto, precisava dizer isso na lei do juizado? Há uma quantidade enorme de artigos no código prevendo videoconferência, até como direito da parte. A parte tem direito de pedir lá a videoconferência. E o artigo 193 estabelece de forma ampla a possibilidade de prática de atos processuais de forma eletrônica, né? Total ou parcialmente. Então, não havia necessidade alguma de promover essa alteração, concordo contigo. Será que a lei do processo eletrônico não aplica ao juizado? Tem que dizer na lei do juizado, olha, aqui o ato pode ser eletrônico. Né? É isso. Faz sentido algum. E deixa eu te perguntar uma coisa. É um tema um pouco polêmico, mas a gente tem, falando de sistema de precedentes judiciais, a gente tem lá no artigo 927 um rol de padrões decisórios vinculantes. Né? A gente tem algumas decisões do STF, do STJ, súmulas, né? Acordos de RDR, incidente de assunção de competência. E a dúvida é a seguinte, essa estruturação que prevê uma certa obrigatoriedade desse padrão decisório vinculante, ela poderia se estender à administração pública a ponto de exigir-se que a administração pública, no bojo dos seus processos administrativos, por exemplo, obrigatoriamente tivesse que observar um acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, ou uma súmula do STJ em matéria infraconstitucional, estabelecendo esse diálogo lógico, aí dentro da perspectiva até do próprio artigo 15, seria possível estender essa obrigatoriedade também à administração pública? Eu acho que sim. Até orientei uma dissertação de mestrado aqui sobre isso. O título da dissertação aí não foi transformado em livro ainda. Eu tenho esse estigma, né? Minhas orientandas mulheres não publicam. Aí fica parecendo que eu só oriento homem. Eu orientei um trabalho muito interessante, muito elogiado sobre o contraditório de Maíra, e ela não publicou, trabalho antigo já, até emitir dinheiro, fez parte da banca, foi uma banca bem legal. Orientei esse de aplicação administrativa dos precedentes, tem um sobre compartilhamento de competências de Maria Gabriela Campos, e, cara, fico torcendo, insistindo para elas publicarem, mas, enfim. Mas tomara que Rebeca Santa Cruz, essa aí, tomara que ela publique. E o trabalho foi muito interessante, e ela mostra
que, veja, a administração está sujeita ao princípio da legalidade, primeiro ponto. Legalidade hoje é juridicidade, né? Não é só a lei, né? É todo o ordenamento. E precedente é norma. Precedente é norma. Então, se a administração está sujeita a todo o ordenamento e precedente é norma, tem que seguir, pô. Ai, não, mas isso ofende o princípio da separação de poderes, porque eu tenho minha independência. A gente tem esse trauma aqui, né? Dentro do próprio judiciário, né? O juiz, eu tenho essa independência, o tribunal disse, é aquele que entende, eu entendo diferente, não faz sentido isso. A gente não pode mais seguir essa linha de raciocínio. Ao contrário, ofende a separação de poderes não seguir o precedente. Porque se a última palavra na interpretação do texto normativo é do judiciário, construindo a norma a partir da interpretação, a administração tem que seguir. Ah, mas eu também interpreto, sim, mas a interpretação que prevalece no dissenso entre a sua e a do judiciário é a do judiciário. Tem que seguir. Ah, mas eu posso reverter ainda. Né? Mas aí é outra questão que se pode pedir um efeito suspensivo ou discutir, questão de eficácia, mas tem um precedente firmado já, tem que seguir, né? Tem uma série de outras premissas e fundamentos que confirmam isso. Mas eu queria, eu reservei um pedaço da nossa conversa para falar do artigo 15, eu acho que ele tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina, mas eu queria ainda, no ponto onde estávamos, dar mais alguns outros exemplos. Tem um que para mim é muito paradigmático, é muito sintomático, melhor dizendo, dessa má relação ainda entre código e leis extravagantes, que é o da remessa necessária em mandado de segurança. Eu queria, me permite, falar disso. Pode. Vê, nós sabemos, todos sabemos, que o código prevê a remessa necessária para as sentenças contrárias ao poder público. Está lá no 496. E a lei do mandado de segurança prevê com uma diferença interessante. Concedida a segurança, haverá remessa necessária. Não necessariamente é uma sentença contra o poder público, porque o mandado de segurança pode ser impetrado, né, ou é equiparado à autoridade pública, às vezes um dirigente de uma empresa privada que exerce por concessão, delegação, enfim, que exerce uma atividade pública. Uhum. E aí não necessariamente é contra o poder público, por isso que a lei foi até bem escrita nesse ponto, para dizer que há remessa necessária quando é concedida a segurança. Mas aí o curioso é que vem agora. O código, como nós sabemos, tem uma série de ressalvas abertas à remessa, né, em razão do valor, se houver súmula vinculante, precedente obrigatório, orientação ou precedente administrativo, orientação firmada na própria administração pública, enfim. Nessas hipóteses, a lei da liberdade econômica aumentou ainda mais essas hipóteses, né, acrescentando várias disposições à lei 10.522, né, para o âmbito federal. Né? Âmbito federal. E aí, o que é que o STJ entende até hoje? Baseado no, entre aspas, princípio da especialidade, essas exceções não se aplicam ao mandado de segurança. Por quê? Ainda na lógica da codificação, na lógica lei geral versus lei especial, lei geral é o código, especial é a que está fora dele, e a relação é sempre de subsidiariedade. Então, ainda nessa lógica, o STJ diz assim, e essa lógica, eu queria insistir nisso, essa lógica da codificação é de que a lei especial ela é autossuficiente, tudo está nela, você só vai para a subsidiariedade quando não tiver jeito. Então, seguindo ainda essa lógica, o STJ diz assim, a lei do mandado de segurança prevê lá a remessa necessária sem ressalva, velho. Tem ressalva lá, não. Se ela não ressalvou, e aí mais um ponto que volta lá para a codificação, que é a vontade do legislador, né, me estremece ouvir isso, a vontade do legislador. Né? E aí o legislador não quis, se ele quisesse, ele tinha colocado, ele quis, pô. Está aí no código. O código é superveniente. Vai ter que sair alterando todas as leis agora. E aí, como não está na lei do mandado de segurança, não. Tem remessa necessária sempre. E aí, veja, Luiz, que situação. Imagine que nós dois estamos com um problema igual. Contratamos o mesmo advogado. Você ficou com medo aí de uma sucumbência e tal, pediu a ele para fazer um mandado de segurança. Eu disse, não, eu quero uma ação
procedimento comum, prefiro. E aí ele fez a mesma petição, só que uma chamou de mandado de segurança, outra de procedimento comum. E o juiz julgou com base numa súmula vinculante. Eu não vou ter remessa necessária, velho. Tu vai ter. E o teu é mandado de segurança. Me diga se isso faz sentido. Não faz sentido nenhum. Qual é a especialidade do mandado de segurança que afasta a aplicação das ressalvas à remessa necessária? Não tem especialidade nenhuma. Pô. Não tem nada diferente no mandado de segurança nisso. A remessa necessária é a mesma. Nesse ponto, o mandado de segurança não é em nada diferente do procedimento comum. A remessa necessária é a mesma. A ressalva que está no código se aplica aqui também. Não tem lei especial, prevalece sobre a geral. Não tem nada especial. Inclusive, tem uma hipótese interessante, né? Que você dispensa a remessa necessária se existir precedente administrativo vinculante. Né? Pois é. Aí no mandado de segurança, não. No mandado de segurança não pode, mas vai ter que ter a remessa. Não faz sentido. E se você for por uma outra perspectiva, a Constituição, ao prever a prova, o direito líquido e certo, ela tem ali a necessidade ou a determinação de que o procedimento seja breve, em homenagem a um amigo comum, seja expedito, né? Seja estruturado da forma mais sumária possível. É uma tutela de evidência. É uma tutela de evidência e a maior das evidências, que é o reconhecimento da própria administração ou ambulante, no procedimento comum dispensa. Né? Então, a especialidade que seria... Alô? Oi. Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Travou? Tá ouvindo. Mas deu para ouvir tudo? Tá tranquilo. Aí eu estou dizendo, a especialidade do mandado de segurança, que é a evidência, ratifica a necessidade de dispensa em casos de maior evidência. É ao contrário. Não tem especialidade que afaste, não. Está igual, pô. Era para ser o contrário, na verdade. Se é para pensar em especialidade, era para o mandado de segurança dispensar a remessa em casos de maior evidência. E aí, aproveitando o exemplo do mandado de segurança, a lei do mandado de segurança prevê só tutela de urgência, no artigo 7º. Quer dizer, então, que não cabe a tutela de evidência do 311 do Código num procedimento que é de tutela de evidência? Não cabe a tutela provisória de evidência dentro de um procedimento que me dará a tutela de evidência? E uma das hipóteses de tutela de evidência é trazer para o procedimento do mandado de segurança, quando a prova documental for suficiente e o réu não conseguir nem pôr em dúvida, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Léo? Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Não, perfeito. Travou aí? Oi? Não, voltou já. Travou aí, não? Fluir, deu para ouvir tranquilo. Deu para ouvir tranquilo. E nesse ponto especificamente que você tocou, até do mandado de segurança, eu queria que, se fosse possível, você comentar também essa interlocução do código e principalmente de técnicas processuais mais efetivas para o processo coletivo. 7347, enfim. Eu sei que você, Cabral e Fred defende, analisando os procedimentos especiais, essa possibilidade desse trânsito entre técnicas processuais efetivas, né? Como é que você veria isso também numa relação entre a legislação extravagante, não necessariamente tratando dos procedimentos especiais, mas a possibilidade de levar essas técnicas processuais mais efetivas e como você bem transpareceu aqui para o próprio mandado de segurança, a utilização da tutela de evidência, enfim, e aqui trabalhando com a perspectiva do processo coletivo. Algumas questões que, por exemplo, poderiam ser debatidas para que no processo coletivo a gente se valesse do próprio Código de Processo Civil. Eu só não consegui te ouvir o início. O início da tua pergunta, o que é que seria para o processo coletivo? Era o quê? Qual era o ponto? Não, era falando dessa relação, dessa possibilidade de utilização de técnicas processuais mais efetivas, o diálogo do próprio código. Será que o código também hoje, por exemplo, quando prevê o microsistema de demandas repetitivas no 928, não estaria dentro do microsistema de tutela coletiva e possibilitaria também o uso de algumas técnicas do próprio código para o microsistema de tutela coletiva? Sim, não tenho dúvida. Inclusive, eu compartilho da mesma ideia de Fred de que o regime, o julgamento de casos repetitivos, ele é uma forma de processo coletivo, né? É uma forma diferente, porque o objetivo é formar o precedente e não gerar coisa julgada sobre o ponto coletivo da discussão, né? Acho que sim, com certeza, eu não vejo nenhuma dificuldade. O livre trânsito de técnicas
não se restringe ao direito ser individual ou coletivo. O princípio da eficiência está presente em todo tipo de processo. E você ia tratar, a gente tem 10 minutos só, passa muito rápido, e você disse que ia discutir um pouquinho, falar do artigo 15 do CPC. Vamos lá. Eu lanço uma pergunta para ti, eu quero saber se eu estou errado, né, na verdade. Tirar uma dúvida com você. Quando eu vou fazer meus pareceres, geralmente, quando eu vou tratar da fundamentação, eu me utilizo sempre do 489, parágrafo 1º do CPC. Eu entendo que eu tenho um dever de fundamentação analítica do meu parecer quando da análise de determinadas questões administrativas. Você entende também que o 489, parágrafo 1º é aplicável ao processo administrativo? Eu posso continuar utilizando como fundamento dos meus pareceres? Pode sim. Mas antes de dizer isso, eu queria só um exemplo que eu não disse ainda, que é o da assistência do amicus curiae no mandato de segurança. Queria só deixar isso registrado. A jurisprudência também, com base na especialidade, diz que não cabe assistência simples, nem amicus curiae no mandato de segurança. Às vezes, o mandato de segurança vai gerar um precedente de alta repercussão e você não vai permitir amplitude do debate pelo amicus curiae, não faz sentido. Né? E aí a jurisprudência abre exceção para dizer não, a assistência litisconsorcial cabe, porque é substituição processual, está discutindo o direito dele, mas a simples não. Por quê? Né? Mas enfim, e aí o fundamento é não, porque não está na lei, e ela, a lei especial, tinha que regular tudo, né? Não permitindo as incidências múltiplas dos textos normativos. Mas, indo à sua pergunta, o artigo 15, eu estou orientando uma dissertação de mestrado, até sugiro que isso daria uma live inteira, sugiro até que depois possa te passar o contato de Arthur Nebias, que é o meu orientando que está tratando disso. É possível que ele esteja nos assistindo, porque ele também se interessa por essa relação do Código com as leis especiais. Mas ele está fazendo uma análise muito interessante, que é focando o artigo 15 para tratar da relação do Código com as leis de procedimentos administrativos. Quando o procedimento administrativo é federal, eu não tenho nenhuma dúvida da aplicação subsidiária, supletiva, às vezes direta, né, desse livre trânsito de técnicas, não tenho dúvida. O problema é quando envolve procedimento administrativo estadual e municipal, porque aí entra o pacto federativo. Né? Primeiro, uma reflexão importante que a gente precisa fazer é que parte do próprio conceito de processo. A doutrina toda tem estudado de que processo, né, procedimento em contraditório, abrange processo legislativo, processo judicial, processo administrativo. A gente precisa fazer essa reflexão, abrange mesmo no campo da competência legislativa, porque se processo administrativo é processo, pelo artigo 22, inciso 1 da Constituição, só a União pode legislar. Quer dizer que o Estado não pode legislar sobre o seu processo administrativo? Não pode ter a lei estadual do processo administrativo, não pode ter a lei municipal do processo administrativo municipal. E aí, como é a relação do Código de Processo Civil com essas leis? O Estado pode querer que o prazo não seja em dias úteis do seu processo administrativo, o município idem, e outras tantas regras. Pode querer que as intimações sejam por WhatsApp ou por meio eletrônico, ou não permitir o edital, que é muito inseguro, citação por edital não, vamos dar um jeito de ter outra forma. Enfim, é possível, não é possível tirar esse poder dos entes federativos. Mas aí, indo logo à sua pergunta, o nosso tempo está realmente se acabando, né? O seu ponto é um ponto interessante porque ele trata do núcleo duro das garantias fundamentais do processo, de qualquer processo. Porque o devido processo legal, o contraditório, ampla defesa, se aplica ao processo judicial e administrativo. Então, o 489, parágrafo 1º, na minha forma de encarar, na minha leitura, ele é componente indispensável do devido processo legal, do próprio contraditório, porque não adianta eu ter contraditório substancial e o julgador, o juiz, o intérprete, não ter que se desincumbir do ônus argumentativo de afastar o que eu aleguei ou de enfrentar tudo que foi discutido. Isso é fundamental num ambiente de cooperação que integra o contraditório substancial. No ambiente democrático de participação. Então, o interessado que vai ser atingido com a decisão
administrativo ou judicial, ele tem que participar, ele tem o direito de participar, e o que ele disser ou apresentar precisa ser examinado. Então, não tenho dúvida disso, contraditório, fundamentação, a redação provilista, enfim, todo o componente das garantias fundamentais do processo se aplica a qualquer processo administrativo. E aí não é o artigo 15, é a própria Constituição. O Código de Processo Civil está sendo aplicado para ajudar na compreensão da consolidação e concretização do que está na Constituição. Mas outras regras que saem desse núcleo, me parece que o Estado e o município têm maior liberdade. No âmbito federal, a interação é mais estreita entre o Código e o procedimento administrativo. Mas isso exigiria mais tempo, e aí me permite a ousadia de sugerir o convite a Arthur, que ele está com um material muito bom aí, está craque nesse assunto. Com certeza. Depois eu pego contato contigo para a gente poder bater um papo aqui e discutir a exaustão o tema. A exaustão não, porque a gente só tem 1 hora, né? Pois é. A gente tem espaço, a gente tem 5 minutos só. Léo, eu queria te agradecer. Pelo menos desperta o interesse, né? Para a gente pensar mais no assunto. Refletir, escrever, enfim. Desculpa te interromper, os comentários foram eliminados, né? Então não pude saber quem estava aí, mas aí, independente de quem nos assistiu, quero mandar um abraço para todos, né? Não pude ver os comentários, e depois, se você puder me passar, ou quem mandou quiser me encaminhar, tô por aqui. Tranquilo, eu tive que desativar só porque sim, claro. Preferência, aí a gente teve que desativar para garantir a estabilidade da conexão. Mas, de antemão, eu já quero te agradecer. Muito esclarecedoras as suas considerações. Eu acho que a gente precisa pensar mais nesse diálogo. Tem que ser institucionalizado entre CPC, legislação extravagante, mudar um pouquinho da perspectiva relacional. E esse debate tem que se aprofundar, e a gente pode pensar, né, como você bem trouxe vários exemplos em inúmeros campos. E eu sei que como eu falei no início, o quanto que é difícil separar um espaço, um horário na agenda e você nos atender aqui. Eu te agradeço muito, imensamente. Agradeço a todo mundo que participou. Infelizmente, a gente teve que desativar os comentários, mas sei que tem vários colegas procuradores aqui, né, que vieram te ouvir, enfim, para que a gente, nesse momento de pandemia, a gente tem que se readaptar, e fazer as lives é uma forma de manter também o nosso processo contínuo de capacitação lá no Centro de Estudos. E eu te agradeço muito, muito mesmo, e o debate foi sensacional. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu tenho esse defeito, se convidar eu venho. Então, fica aí já antecipadamente aceito qualquer outro convite. Eu agradeço a todos que assistiram. Obrigado mais uma vez. Todos aí fiquem em casa, se cuidem. Vamos sair dessa numa boa. Beleza, meu amigo. Um abraço, com Deus aí. Saúde para a família. Até mais. Valeu. Igualmente. Valeu.